Vamos lá? O último vídeo sobre gestação ele me cortou um pouco na minha fala final, porque tem um tempo limite. E eu só estava, para concluir, eu só estava falando que a alimentação na lactação ela precisa ser balanceada, rica em frutas, verduras, cereais, tudo que se precisa para uma pessoa normal, né? Para uma dieta habitual de qualidade. E desmistificar algumas ideias de que a gestante precisa ingerir isso, caldo de cana, isso, aquilo. Não precisa. Isso faz mal para o bebê, a quantidade de açúcar. O correto é ingerir líquidos, mesmo água, alguns sucos naturais, somente, mas de preferência água mesmo. E lembrar também que a alimentação muito restrita nessa fase, ela diminui a produção de leite. Então, essa alimentação balanceada e esses alimentos e essa oferta de líquidos adequada é o que vai aumentar, favorecer a produção de leite. Continuando aqui com a infância e adolescência. Uma das mais novas ações de um profissional de saúde pode fazer com vistas à prevenção de doenças é essa preocupação com o desenvolvimento infantil saudável. Né? Se a alimentação ela for correta na infância, a chance de ter doenças na vida adulta é bem menor. Se uma criança é amamentada exclusivamente, a chance dela de ter várias doenças é menor. A chance dela de ter obesidade é menor. Então, nos primeiros meses de vida, como eu já falei, é exclusivo ao aleitamento materno. Ele tem tudo que a criança precisa, que o bebê precisa, inclusive de água, né? Não precisa ofertar água. O leite ele possui todos os macro e micronutrientes que a criança precisa e o intestino do bebê ele só está preparado para digerir aquele leite. Qualquer outro tipo de alimento pode estar ocasionando aí algum distúrbio ou trazendo algum problema de saúde para esse bebê, certo? Ele não está preparado, ele não tem um tamanho ele tem um estômago pequeno e com algumas limitações, preparado apenas para digerir o leite materno. Então, esse aleitamento materno é exclusivo até os 6 meses, mas ele pode ser complementar até os 2 anos ou mais, né? A alimentação após os 6 meses passa a se introduzir outros alimentos, mas esse aleitamento ele pode continuar até os 2 anos ou mais. O primeiro ano de vida a criança ela ganha peso muito rápido, ela triplica, né, o seu peso após o nascimento e aumenta também de estatura em 50%. E esse crescimento ele reflete muito a boa nutrição, a boa gestação e a boa nutrição desse bebê, a alimentação adequada. Ele pode ser prejudicado com isso, com essa nutrição inadequada. Crianças que são amamentadas estão mais propensas, que não são amamentadas, estão mais propensas à desnutrição, à obesidade, a diarreias, a doenças infecciosas, alergias. E na avaliação nutricional, o peso das crianças, assim como o peso da gestante lá no acompanhamento gestacional, ele é super importante nessa avaliação do crescimento da criança. Você vai levar seu filho no pediatra, a primeira coisa que vê, né, é o crescimento, o tamanho, o peso, ver se o crescimento está adequado para a idade ou não, em ver estado nutricional, se está desnutrido, se está adequado. É uma medida para se evitar, né, evitar agravos futuros, que portanto, é recomendado estar fazendo esse acompanhamento para identificar algum risco precocemente. A altura é indicador de estado nutricional também, de longa duração. Quando a altura está afetada, a criança também pode apresentar distúrbios nutricionais crônicos. O perímetro cefálico também, o perímetro aqui da cabeça,
ele reflete o crescimento cerebral, que também determina o estado nutricional. Para as crianças em risco de obesidade, as crianças já entrando por fase de adolescência, verifica-se também a circunferência da cintura, é um marcador de risco para a obesidade. Para os índices antropométricos, essas avaliações antropométricas de peso e altura, o Ministério da Saúde ele disponibiliza, na verdade a Organização Mundial de Saúde, ela disponibiliza os gráficos, né, os gráficos de crescimento, aquele gráficozinho que vem lá na caderneta da criança. Então, o acompanhamento ele é feito por aqueles gráficos, né? Os gráficos eles possuem os scores em que, assim como no gráfico lá que eu mostrei da gestante, você vai traçar a linha da idade da criança e o peso que ela tá, e você vai ver em qual ponto que ela tá, e aquele ponto em que ela tá vai determinar se ela está com baixo peso, com um peso adequado ou elevado. Esses gráficos eles estão diferentes de meninos para meninas. Além do peso para a idade, tem a altura para a idade, tem também o IMC para a idade, e de forma separada, de meninos e meninas, e também idades diferentes. Tem uma de 0 a 5 anos, tem um outro de 5 a 10 anos e tem um outro para adolescente. Para a alimentação infantil, ela está balanceada e fornecer todos os nutrientes necessários. Ela precisa ser composta de todos os grupos, assim como a alimentação em todas as fases da vida. Ela precisa ser composta de todos os grupos alimentares, né, carboidratos, lipídios e proteínas, e em quantidades adequadas. O adolescente ele tem uma necessidade maior em alguns nutrientes, assim como a gestante também tem, né? As crianças menores também têm necessidades de alguns nutrientes, os adolescentes também possuem essas necessidades. Grupos de cereais, pães, tubérculos, grupos de frutas, grupos de verduras, legumes, os leites, os queijos, iogurtes, os feijões, as carnes, todos são muito importantes nessa fase. Só destacar alguns minerais importantes, o cálcio do leite e dos queijos para o crescimento dos ossos dessa criança, o zinco para crescimento, para a forma do corpo, para a maturação sexual para os adolescentes, a vitamina A, evitando a hipovitaminose A, que vai trazer problemas de visão, de pele. Então, são alguns nutrientes essenciais nessa fase. E as proteínas também, falando em macro, as proteínas elas são de fundamental importância nessa fase, principalmente para os adolescentes, para a manutenção desse crescimento. Como a gente viu lá na nossa primeira aula, a proteína é um nutriente construtor, ela é super importante nessa fase da adolescência, para o crescimento, para o crescimento, para o aumento de massa muscular, um ganho de forma do corpo daquele adolescente. O ferro também é muito importante nessa fase, pelo crescimento, né, o aumento da massa muscular, aumenta também o volume sanguíneo e precisa-se de mais de ferro nesse processo. Para as meninas também que passam a entrar no período menstrual, então vai estar o requerimento de ferro fica aumentado, está perdendo mais sangue, mas perdendo as hemoglobinas nessa fase. O cálcio eu já falei, né? A vitamina A também. Então, reforçando a importância
da alimentação, alguns alimentos fontes, né? A energia, os alimentos ricos em carboidrato, proteína, não falei disso, mas eles precisam também de mais alimentos mais energéticos. Nessa fase gastam muito mais por conta do organismo mesmo, dessas mudanças de fase, de composição corporal. Então precisa de mais energia no corpo. Então a fonte de energia no carboidrato, as proteínas, os lipídios. Na verdade, a energia é isso, né? As fontes que são os pães, os cereais, os tubérculos, as raízes, as frutas, e das proteínas, a oferta de carnes, leite, ovos, derivados destes, os peixes, fígado, frango. Lipídios, óleos vegetais, as castanhas, as amêndoas, ferro, as carne vermelha, o fígado, as vísceras, as leguminosas. E alguns alimentos que estão fortificados com ferro também. O cálcio, os leites, os derivados, alguns vegetais também são muito ricos em cálcio, como o brócolis, por exemplo, couve, os vegetais verdes escuros em geral. O zinco também encontrado nas carnes vermelhas, no fígado, nos frutos do mar. A vitamina A no óleo de peixes, no leite integral também, no próprio leite humano, né, no caso da amamentação, fígado de boi. E a vitamina D, gema de ovo, óleo de peixes também, vitamina C nas frutas cítricas, na acerola, no tomate, na goiaba, no limão. E alguns distúrbios nutricionais frequentes nessa fase, como eu já falei, da anemia, né, por conta desses requerimentos aumentados na fase, né? Então, se não houver a ingestão adequada dos alimentos fonte, vai ocorrer anemia. Então, é importante que se tenha esse rastreamento, que se faça esse acompanhamento nutricional para identificar esses riscos e corrigir, né, precocemente. A hipovitaminose A também é um dos distúrbios. Provoca a dificuldade em enxergar à noite e pode evoluir para a cegueira. Contribui para aumentar infecções também. São ações preventivas: o estímulo do aleitamento materno, a rotina do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil também faz parte para a identificação, acompanhar essa criança através da saúde, da atenção básica, acompanhar desde o pós-parto. O baixo peso e desnutrição ainda é uma realidade também, o baixo peso, principalmente em famílias mais carentes, né? Embora não se fale mais tanto nisso, tenha tido um declínio, mas ainda ocorre, é uma realidade nas situações de extrema pobreza. A obesidade já é uma realidade maior nos dias de hoje, nossos dias atuais, onde as crianças e adolescentes, elas praticam menos atividade física, elas perderam o hábito de brincar na rua, de brincar de outras formas que gastem energia. Elas estão dentro de casa, em seus tablets, os seus eletrônicos, sentadas, apenas comendo comidas não tão saudáveis, comendo as comidas industrializadas, os fast foods da vida, e isso tem ocasionado um número maior de obesidade nessa faixa etária, em crianças e adolescentes. É um problema de saúde pública já. Então, enquanto a desnutrição está em declínio, aconteça em pessoas de extrema pobreza, a obesidade ela vem aumentando, principalmente nas pessoas com uma renda maior,
pessoas com poder aquisitivo melhor e têm mais acesso a esses alimentos não tão saudáveis, como os fast foods, por exemplo. Também tem a questão da mídia, né? A exposição das crianças à mídia. E a mídia em alimentos. Alimentos não, em substâncias, né? Que são ingeridas como alimentos. A mídia hoje trabalha muito forte nisso e a exposição das crianças e adolescentes a essa mídia é bem maior do que se era antes. Por isso também esse aumento da obesidade. E associados à obesidade, crescem também os índices de diabetes, hipertensão, alterações do perfil lipídico, né, o colesterol elevado, no caso, dessas crianças e adolescentes também. Hoje é comum você ver adolescente com colesterol elevado, adolescente com diabetes, por conta dessa obesidade que traz consigo outras comorbidades. E orientações práticas seriam orientar, né, a modificação da forma alimentar, estimular o consumo de alimentos mais saudáveis nessa fase, estimular a atividade física ao brincar, resgatar essas culturas de brincadeiras que gastem mais energia. Agora vem a nutrição do adulto, que não vai caber nesse vídeo também, então o próximo vídeo será sobre nutrição do adulto.